Nós vamos continuar aprofundando. Temos visto sobre nossas disciplinas, nós precisamos praticar no Espírito. Agora nós vamos aprofundar sobre a consciência dos nossos pecados. Vocês têm conversado com pessoas sobre o pecado? Ou vocês não têm nem lembrado disso? E nas suas vidas, como é que tem sido a lembrança do pecado? Quando foi que o pecado sumiu do mundo? Ninguém mais fala dele. As igrejas não falam dele. E quando falam, falam de uma outra forma. Parece que ninguém peca mais, né? Tá tudo bem. Quanto mais tempo de igreja, menos a gente fala de pecado. Quanto mais conhece da palavra, mais seguro parece que está. Mais perdoado está, mais santificado está, mas nunca é lembrado de nada que pode fazer de errado. Então o pecado desapareceu do mundo, pelo menos na consciência humana. Esse texto ilustra bem essa postura, Lucas 18, a partir do 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eles viram que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Parece que a igreja, no geral, muitas vezes nós deixamos o mundo entrar dentro de nós de tal forma que a gente acaba ficando igual. Em relação ao pecado, isso é a mais pura verdade, porque o mundo não tem consciência do pecado. Simplesmente não tem consciência. Eles são escravos, cresceram lá como o sapinho que é colocado na panela que vai se esquentando, ele não percebe, e quando ele vê, ele morre. Assim somos nós, nascidos como criaturas. A gente nasceu no pecado, viveu no pecado, entrou numa cultura de pecado, aprendeu a viver no pecado, aprendeu a gostar do pecado e ficou escravo dele já desde o berço. Então a gente simplesmente não entende. Converso com amigos meus de vez em quando, que não são nascidos de novo, sobre o pecado, e eles partem para as ações direto. Eu pergunto: você peca? Peco. Faço algumas coisas. Não conseguem identificar o que é o pecado. Para eles o pecado é um erro em uma atitude, um comportamento. E parece que para a igreja isso também entrou como uma verdade. Será que o problema do mundo é o mesmo problema da igreja? É a consciência errada do pecado? Tem um cara chama Peter Barnes. Ele escreveu um artigo. O nome do artigo era 3 perguntas. Como? Eu? Pecador? E nesse artigo ele falou o seguinte: na Inglaterra do século XX, C.S. Lewis explicou: a barreira que mais encontro é a falta quase total de algum senso de pecado em meus ouvintes. Em 2001, D.A. Carson, estudioso do Novo Testamento, afirmou que o aspecto mais frustrante de pregar o Evangelho em universidades é o fato de, no geral, os alunos não terem noção do pecado. Eles sabem pecar muito bem, mas não conhecem a natureza do pecado. Esse autor também escreveu um livro em que ele cita que a última vez em que um presidente humano, no Dia Nacional da Oração que os americanos têm, falou sobre o pecado foi em 1953. E ele falou citando um outro presidente de 1800 e tanto. Então não falou, só citou.
Parece que essa palavra tem sido excluída do vocabulário humano. E é exatamente isso que o engano quer, que a gente não pense nisso, que a gente siga vivendo, ignorando. No seu livro dos C.S. Lewis também, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, leiam Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ele define uma estratégia de engano, é como se fosse um diabão ensinando o seu sobrinho, o diabinho, a tentar as pessoas. Tem um propósito só na tentação do diabo sobre as pessoas: afastar-nos do reino de Deus, tirar a gente da verdade, não deixar a gente chegar perto primeiro. E se a gente chegar, entrar num engano. Então ele vai desenvolvendo nas cartas que ele vai mandando para o sobrinho dele várias dicas de como fazer para ele enganar o paciente, que ele chama, que é a pessoa sendo tentada. E aí você vai percebendo que a intenção máxima do diabo é impedir que a gente se converta, que a gente nasça de novo, que a gente encontre Jesus, que a gente tenha a revelação da verdade. Chega uma hora e o sobrinho responde a carta e fala: tio, sinto muito, eu falhei. O meu paciente ele foi para a igreja e ele teve um encontro. Aí o tio responde a carta falando: meu sobrinho, sinto muito, mas você agora vai sofrer as consequências do nosso pai e não serão amenas. Não posso fazer nada por você. Mas daqui para frente existem outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, quando o paciente entrar na igreja, em vez de ele focar na sua mente, na palavra que vem do inimigo, que no caso é Deus, faz ele olhar para as pessoas, para os cabelos, para as roupas, olhar para o lugar, para a decoração, olhar para os pecados das pessoas. Não deixa ele olhar para a verdade nem para si mesmo. É isso que acontece. A palavra pecado desapareceu do mundo como estratégia do mal que domina o mundo, onde o príncipe das trevas é o diabo, o príncipe deste mundo é o diabo, e ele quer manter todo mundo no engano. E para ele manter todo mundo no engano é simplesmente ele sumir com um conceito, com a verdade. Porque meia verdade é mentira. Não adianta você entregar a sua vida para Jesus se você não teve nada de relacionamento com pecado. Não funciona assim. Jesus veio para salvar os pecadores. Não adianta eu falar e está todo mundo ouvindo: Jesus veio para perdoar o seu pecado. Ah, que bom, então eu estou perdoado? Se você é pecador? Só se ele veio salvar o pecador, então eu sou. Então eu estou salvo. Está salvo. Então você recebe ele como Senhor e Salvador? Recebo. Que bom, então tem festa no céu pela sua alma hoje. E não existe a consciência, o conhecimento do conceito real do que é pecado. Esse conceito sumiu. A igreja tem o conceito. E a igreja parou de falar dele. Se a igreja não fala dele nem dentro dos seus encontros, nem entre si, como é que vai falar fora? Aí o mundo não tem mais a consciência do pecado. Como se o pecado não existisse, como se ninguém pecasse. Hoje os problemas são emocionais, são circunstanciais, acidentais. Todos os problemas têm uma solução ou financeira, ou política, ou sociológica, ou emocional. Então você precisa ter a visão certa política, ou aprender a desenvolver sua inteligência emocional, ou ganhar mais dinheiro. Aí seus problemas vão se resolvendo. É isso que o mundo pensa e é assim que a igreja tem pensado. A causa de tudo é o pecado. Toda desgraça, toda treva, a queda que corrompeu todas as coisas e todas as pessoas tem como causa o pecado. Tem uma socióloga que chama Marsha Whitman. Ela analisou 47 gravações de sermões sobre o filho pródigo, pregadas por pastores batistas e presbiterianos. 47 sermões. E ela escreveu no seu livro com o título Tudo Está Perdoado o seguinte: como o conceito de pecado é tratado nas mensagens analisadas, não deveria nos surpreender o fato de muitos pastores terem dificuldade em falar sobre o pecado.
Como vemos nesses exemplos, uma investigação mais detalhada dos sermões mostra que o conceito de pecado tem sido trabalhado para não ferir o politicamente correto da sociedade. Embora algumas imagens tradicionais de pecado sejam conservadas nesses sermões, a linguagem quase sempre poupa os ouvintes de seu impacto, pois usa uma variedade de artifícios retóricos para abrandá-lo. Então, assim, você peca, sai do seu pecado. Seu pecado é ruim, vai te prejudicar. Abrandou a mensagem. E ela conclui sobre esse modo de expor o pecado por esses pastores dessa forma: falar sobre o pecado sem articular ideias e revelações teológicas sobre a depravação da natureza humana. Eles não fazem isso. Eles não depravam, não revelam, não trabalham teologicamente a depravação da nossa natureza. Eles não articulam essas ideias de depravação, eles só falam de pecados abstrato, superficial. E parece que eles fazem isso para estabelecer, isso ela disse, para estabelecer limites com o objetivo de separar quem está dentro da igreja de quem está fora. Quem está dentro da igreja está acima de qualquer avaliação, porque está perdoado, nós somos santos. Quem está fora está acima de qualquer elogio, é só julgado, porque é pecador. Então eles falam de pecado nesse sentido, para criar uma barreira e separar nós do resto, dentro da igreja. O mundo é pecador, o mundo é depravado, o mundo é caído, o mundo precisa de Jesus, nós já temos. Vamos olhar para o mundo e orar pelo mundo. E vamos continuar esperando o Senhor voltar e nos abençoar. Esse é o conteúdo de hoje. E esse abrandamento é feito para não ferir a consciência moderna. Senão as pessoas saem da igreja, param de ofertar, podem denegrir a imagem da igreja, dos pastores. Não sei se vocês sabem, mas está tendo um escândalo na igreja do pastor Luciano Subirá, dos Estados Unidos. A igreja Alcance é o nome. Ele cuida da igreja nacional aqui no Brasil. E o irmão dele, Paulo Subirá, cuida da igreja americana em Orlando. E teve uma denúncia há um tempo atrás de um abuso sexual dentro da igreja por um irmão. E a liderança tratou como pecado e não como crime. E não fizeram denúncia. Agora teve outra, envolvendo uma criança, e já está na polícia. Uma das membros da igreja faz parte de um movimento contrário ao abuso, à pedofilia, ao estupro, e ela se envolveu, conseguiu o advogado para a vítima, para a família da criança abusada, foi junto ouvir os pastores, o Paulo, o irmão do Luciano, e a esposa do Paulo, que também é pastora, são os dois que cuidam da igreja, na delegacia, e os dois mentiram. Eu vi um vídeo dela ontem indignadíssima, como é que esses pastores não falam a verdade, não falam o que eles sabem. Todo mundo sabe o que aconteceu, mas eles não falaram a verdade, estão protegendo por quê? E com isso a igreja está refém. A família está destruída por causa do abuso da criança, a criança já está passando por tratamento psicológico, etc. E a igreja, que deveria ser justa, está escondendo a verdade, o pecado. Por quê? Nós já fizemos parte de várias igrejas e já cessamos várias lideranças. E nenhuma delas eu vi acontecer o que a gente faz aqui, tratar os erros. Eles escondem. A gente era membro da primeira IPI, grandona lá do Espaço Esperança. Na nossa época tinha atendimento de saúde voluntário por membros. Um dos voluntários se dizia psiquiatra e atendia muita gente da igreja toda. Depois de meses, né? Descobriram que era uma fraude, ele não era psiquiatra. Nem médico o cara era, andava de branco e nem era médico, mas atendia todo mundo como psiquiatra. O que a igreja tinha que fazer? Denunciar. Por que não denunciaram? Provavelmente porque algum advogado da igreja disse que eles seriam corresponsabilizados. Aí não quiseram assumir a responsabilidade e não quiseram tratar como crime. Pecaram.
Mais uma vez, o pecado sendo escondido. Outra situação na mesma igreja, em que um dos funcionários, que era membro da nossa célula, depois que a gente saiu, a gente ficou sabendo que ele estava roubando a igreja, que ele era administrador da igreja. Estava desviando dinheiro. Quem ficou sabendo? Poucas pessoas, porque esconderam de novo. Outro caso, na mesma igreja, eu sei que o pastor fez um monte de besteira, se endividou, usou dinheiro da congregação que ele cuidava. O que aconteceu? Esconderam. Ninguém ficou sabendo. Eles tratam entre si e escondem, para ninguém ficar sabendo, para não perder membro, para não diminuir as ofertas, para não ficar mal para a igreja. Mentira, 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 mentira. E o pecado rolando solto. As pessoas não são disciplinadas como deveriam, não se envergonham diante de ninguém, porque as verdades se envergonham e elas deveriam ser humilhadas para que sejam exaltadas, mas eles ficam se protegendo e se exaltando até serem humilhados pelo Senhor. E aí as pregações que falam de pecado não usam as palavras severas que a Bíblia tem tratado o pecado. Por exemplo, as pessoas não roubam mais, elas cometem fraude. As pessoas não adulteram mais, elas têm casos. Fala a verdade. Quando você confessar o seu pecado, vai na essência dele. Não fica colocando palavras bonitas, floreando a coisa. É feio, é feio. Fala o que é feio. Fala do pior. Fala do que tem no seu coração. Eu quis mesmo matar você, eu senti ódio por você, eu desejei que você ficasse podre numa cama, com câncer e não morresse. Fala o que está no coração. Confessa assim. Senão vai lá no padre, se ajoelha lá no confessionário, fala: padre, pequei, fiquei com raiva. Tá bom, confessou, está perdoado. Reza aí tanto e tanto. Cadê a verdade? Deus perdoa a confissão e não enganação. Hoje eu vi um cara na internet que pecou, não é crente, mas pecou, eu vi ele pecando ao vivo num vídeo, num jogo que eu estava vendo. Ele foi dar entrevista depois do jogo. Ele falou: desculpa aí qualquer coisa para quem está assistindo. O que é qualquer coisa? Desculpa qualquer coisa. Que nojento. O cara sabe o que ele fez. Foi feio. Desculpa qualquer coisa. Não desculpa. Não tem perdão. Não teve confissão. Qualquer coisa não é confissão. E desculpa, sinto muito. É uma forma de amenizar o problema. Mas tem igreja que estão falando de pecado. Como é que elas falam? Elas falam que o pecado é feio. E Deus pune o pecado. E o pecado afasta o ser humano de Deus. Mas elas olham para si? Não. Elas olham para quem está fora. O pecado é horrível. Olha só esse aborto que foi aprovado agora. Olha só o homossexualismo espalhando. Olha só a corrupção. Olha os assassinatos. Olha os abusos de poder. Olha os crimes de colarinho branco. Tudo lá para fora, sabe? E aí ignora dentro as fofocas, o orgulho, a inveja, a amargura, luxúria, falta de amor, falta de caráter de Cristo, que é pecado, falta de manifestação das virtudes dos frutos do Espírito, que também é pecado. É fácil olhar para fora e não olhar para dentro. Olhar para o próximo e não olhar para si. É fácil. Mas se a gente faz uma reunião de oração, e isso é bem comum, você pode perceber quando a gente senta para orar junto, quais são os motivos de oração? A gente ora para um monte de coisa, pela conversão de parentes, a gente ora para a conversão do mundo, para a justiça de Deus, para a bênção das necessidades temporais nossa e do próximo, ora para a volta de Jesus, para Deus pôr a mão na política que a gente não tem acesso, na justiça lá que está podre, no governo que está precisando de ajuda, para tirar quem é pecador do lugar dele, para Deus colocar servo dele, para abençoar esse, abençoar aquele, cuidar desse, cuidar daquele, trazer cura, provisão. A gente ora isso.
A igreja está mais preocupada com o que está fora do que com o que está dentro de cada um. Quando é que você orou para Deus te livrar de pecado? E não uma vez só. Tipo, desculpa aí, errei de novo. Isso não é confissão de pecado. É quando você reconhece e trata e não consegue sair. E erra, e erra, e erra, e erra. E ora e não resolve. E clama e não resolve. E chora e não resolve. Quando você fez isso? Ou não fez porque está gostando? Só tem essas duas opções, né? Porque quando você está com sede, você vai beber água. Você não aguenta ficar com sede. Mas quando você peca, você não vai atrás do perdão? Como é que funciona essa rebeldia? Porque é rebeldia, né? Nós temos uma lista de pecados intocáveis no nosso meio. Aceitáveis ou sutis. E a gente vai começar a tratar deles semana que vem. É uma listinha bem incômoda. Mas a gente tem que entender como é que eles funcionam. Eles fazem parte do nosso meio. E a gente vê o próximo cometendo. E a gente acha que é normal porque a gente comete. E a gente aprendeu a não corrigir esses pecados. É muito fácil a gente falar palavras tortas ou corruptas, ou fofocas sobre outra pessoa, coisas que fluem dos nossos lábios, sem ter a mínima concepção de pecado. A gente não sabe. E a gente faz sem saber. É muito fácil a gente guardar mágoa das pessoas de coisas antigas, sem liberar perdão como Deus mandou a gente liberar. E é muito fácil a gente ser religioso e desdenhar igual o nosso amigo fariseu fez, desdenhar dos outros pecadores que a gente conhece os pecados, e esquecer que foi pela graça perdoadora que nós somos diferentes hoje. Porque se não fosse pela graça, a gente faria o que eles fazem. A gente se indigna muito quando uma igreja ordena pastor homossexual na prática do homossexualismo, ou quando apoia o homossexualismo, ou quando abre igreja para homossexuais. E a gente não lamenta o nosso egoísmo, o nosso orgulho religioso, o nosso espírito crítico, nossos mexericos, nossas fofocas, nossa raiva, nossa ira, nossa impaciência, nem a nossa ansiedade, que é pecado. Ansiedade quando você não confia em Deus. Já pensou nisso? Deus cuida de você. E nas adversidades que a gente viu por tanto tempo, que vem de Deus, Deus te trata, te transforma. E é nas adversidades que a gente fica ansioso. Porque não confia que vem dele, não confia nele. Aí fica ansioso. Então quando você fica ansioso, põe a fé para funcionar, descansa em Deus, ora, entrega para Ele, mova-se no Espírito, obedeça a palavra, e aí a ansiedade sai. Ela tem que sair, porque ela é pecado. Mas essas coisas não incomodam a gente, porque todo mundo é ansioso. Então, você é ansioso também, e eu vou pôr a fé para funcionar, até Deus resolver. Quem sabe Ele resolve, né? Que seja feita a tua vontade de Deus. E fica ansioso esperando. Parece alguém no ponto de ônibus, cansado de esperar o ônibus chegar, que fica a cada 2 segundos olhando para a rua para ver se ele vai aparecer lá no horizonte. É assim que a gente fica esperando a solução das coisas. E aí vai demorando, vai gerando mais pressa, mais desânimo, mais ansiedade. É muito fácil livrar a própria cara, dizendo que os nossos pecadinhos não são tão graves como os pecadões do mundo. Só que Deus não deu essa autoridade para a gente de separar pecadinho de pecadão. Deu. Olha Tiago 2,10. Quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Interessante, né? A gente tem dificuldade para entender isso. Por quê? Porque a gente entende as leis como várias leis. Eu não quebro a lei do roubo, mas eu quebro a lei, às vezes, do não cruzar o sinal vermelho. Então, eu não sou culpado de ser ladrão, sou culpado de passar no sinal vermelho. Eu quebrei só essa lei, não quebrei a outra.
Não quebrei nenhuma outra, só passei no sinal vermelho. Mas com Deus não é assim não. Você não acha na palavra nenhum texto que fala das leis. Você sempre vai ouvir e ler a lei. É uma lei só. Então eu vou ler de novo com essa perspectiva. Quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. A lei de Deus é indivisível. Quando alguém comete assassinato, transgride a lei de Deus. Quando alguém usa palavras corruptas para devastar outra pessoa, também transgride a lei de Deus. E é lógico que a gente tem diferença entre pecados. É diferente você falar mal de alguém de você matar alguém. Aí a gente pensa, é menos mal, então eu vou ser punido só por ter falado mal de alguém. Mas daí vem Jesus em Mateus 5:22, né, e fala: eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá ou louco será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Só de falar, não precisa matar. A punição é a mesma. Do mesmo jeito que sobre o adultério. Eu não sou adúltero, eu só dou umas olhadinhas. Eu vou ser culpado de lascívia e não de adultério. Aí vem Jesus em Mateus 5:28 e fala: eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. A punição é a mesma. É a mesma. Todo pecado é sério diante de Deus, porque todo pecado transgride a lei indivisível de Deus. 1 João 3,4 diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Não importa se é pecadinho ou pecadão, o pecado insignificante também transgride a lei. E não é desrespeito a um mandamento. Eu pequei porque eu cobicei. Mas eu não fiz imagens. Não me prostrei diante delas. Não quebrei o sábado. Quebrou sim. Quebrou toda a lei. Uma vez que você cobiçou toda a lei, você rompeu. É só investigar por que você rompeu cada uma das leis. Pega as leis, põe aberta na sua vida assim. E pega uma delas quando você descumprir. E começa a comparar uma com a outra. Como é que essa aqui fez você romper essa, e essa, e essa, e essa, e essa. A gente faz bastante isso no Sermão do Monte. São 8 virtudes de Cristo, que são o seu caráter. Quando você rompe uma, a gente sempre medita. Você sempre rompe todas. E a gente tenta entender como é que isso funciona nas terças-feiras. Sempre. Se você deixa de ser pacificador, você rompe o sábado. Não entendeu a ligação? Medita na lei dia e noite até entender. Se você não é manso, você rompeu não fazer imagens de nada nos céus e na terra e se prostrar diante delas. Como que funciona essa relação? Se vira para entender, Deus não explicou. Por isso que ele fala, meditem na lei dia e noite. Ela é profunda e ela te mostra quem você é. E viva sem quebrar nenhum tio, traço, I ou J da lei. Porque tudo vai se cumprir. A gente tende a separar o cidadão bom, honesto, que só é um transgressor da lei de trânsito, do bandido sem lei, rebelde, que não quer saber de cumprir lei nenhuma. A gente separa. Deus separa? Não. Para Deus é pecadinho e pecadão, punição do mesmo jeito. A mesma punição. A Bíblia não faz essa distinção. Na cultura grega, o pecado era errar a marca. Cultura grega antiga, antes de Jesus. Quando falava pecado é porque o cara errou a marca, ele não acertou o alvo bem no meio. Então, se você não acertar o alvo bem no meio, você pecou. Então, quem que acerta o alvo bem no meio? Quem não peca. Todo o resto peca. Só que aí, quando chegou o Evangelho, não tem mais a ver com fazer, em acertar o alvo. Pecado não tem a ver em você fazer certo. Pecado tem a ver no seu desejo de satisfação interior. Isso é pecado.
É você se satisfazer e satisfazer os seus desejos, e não a vontade de Deus. Isso é pecado. E aí você vai orar. Onde é que estão os seus desejos nas orações que você faz? Você vai colocar eles no meio para orar por isso? Pecou na oração. Ah, mas são desejos puros. Ah, então você vai orar à vontade de Deus na palavra dele. Não pecou. Você sabe discernir uma coisa da outra na oração? Você vai orando. Você ora pelo seu filho para ele ser um profissional bem-sucedido, ter saúde, ter um bom casamento, ter filhos saudáveis. É isso que Deus quer? Todo o trabalhar de Deus em todas as vidas é para formar Cristo em nós. Você não ora por isso pelos seus filhos? Você ora pelas coisas temporais? Está desejando satisfação pessoal sua. Quer ter paz, meu filho não pode dar trabalho. Aí o filho vira, não nem falar, para dar trabalho, para te treinar, para pedir direito. Deus não ouve oração e se bobear ainda dá o contrário para te treinar, para você abandonar a idolatria. É assim que ele faz. Ele arranca os nossos ídolos, tratando no fogo, derramando os nossos postes, derrubando. Tiago 1,14 fala disso. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. É daí que vem a nossa tentação. A gente gosta de fofocar e de todos os outros pecados, momentaneamente, para satisfazer aquele prazer que aquele momento causa. E esse prazer é tão forte que a gente gosta. A gente prefere satisfazer esse prazer do que satisfazer o nosso desejo de agradar a Deus. Agradar a Deus ou me satisfazer com a minha língua? Não tem nem o que decidir. Vou satisfazer a minha língua. Sem temor, sem reverência, sem consciência de pecado, simplesmente pelo prazer momentâneo. A gente funciona assim. E se você não vigiar, comete o tempo todo isso em alguma área da vida. Mas Deus trata de todo pecado de forma muito séria. O padrão bíblico é muito exigente. Olha o que Paulo falou em Gálatas 3,10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Você quer viver pela lei e não pela fé? Pela lei e não pelo amor? Você tem que cumprir toda a lei, o tempo todo. E se você não cumprir, você está debaixo de maldição. Sabe o que isso quer dizer? Academicamente, é que se você tirar 99, a nota final igual a 0. Reprovado. Se você escrever um texto, uma redação, e errar uma vírgula de lugar, 0. Reprovado. Esse é o padrão divino. A gente tende a comparar Deus com a gente. E a gente tende a comparar a gente com o próximo. Deus é santíssimo, justíssimo, perfeito. O padrão dele é esse para os seus filhos. Meus filhos têm que ser iguais a mim. Como eles não me veem, vou me revelar. Agora, filhos, sejam iguais a Jesus Cristo. Está aí o seu modelo. Perfeito. Permanentemente. Em tudo. O tempo todo. Tem solução? Para você não. Não vai conseguir. Nem tenta. Não entra na prática da lei. Você vai quebrar. Qual é a solução? 3 versículos depois, Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele cumpriu toda a lei perfeitamente em vida, e ele cumpriu a lei na morte. Ele viveu perfeitamente, morreu perfeitamente. E ele ensinou como é que faz isso, no Espírito. Como a gente não consegue, ele enviou o Espírito para habitar em nós. A maldição da nossa desobediência caiu sobre ele, não cai mais sobre nós. Nós desobedecemos,
Mas nós somos capacitados a viver uma vida livre da lei e livre da maldição da lei, pela graça, pelo Espírito, pela fé, no amor. Mas o fato permanece: todo pecado é passível de ser punido e condenado por Deus, até hoje. Mas como o conceito do pecado sumiu da sociedade, foi redefinido dentro da igreja, o resultado qual que é? É que os cristãos são moralmente corretos, porque eles ouvem a palavra, então eles buscam viver uma vida correta moralmente, então eles não usam a língua tão depravadamente assim, eles não são tão desonestos como poderiam, não são tão adúlteros como poderiam, então é moralmente aceitável. Só que a consciência de pecado individual não existe. Fica na área da moralidade, não da essência. E aí é o que o fariseu faz. Eles fazem ou nós fazemos. Lucas 18:11. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tem. Está contabilizando. Está comparando com o próximo, que ele sabe que é pior do que ele. Todo orgulhoso da sua arrogância espiritual religiosa. Deus olhou o quê? O que saiu da boca dele? Não. Deus olhou o estado do seu coração para falar esse monte de baboseira. Se colocou debaixo de condenação. Por isso que é o outro que saiu justificado e não esse. Olhar para você, enxergando o seu pecado, não os seus pecados, o seu estado, não as suas atitudes, os seus erros, a sua identidade como habitação da carne o tempo todo, é uma mensagem permanente na Bíblia. E a gente não gosta de ler isso. Ela está avisando a gente de uma forma muito severa, muito grave, muito séria, muito urgente, muito ampla. Mas tem exceções. Ao contrário do fariseu, tem um grupo de pessoas que não faz parte do batalhão de gente que condena o próximo e não olha para dentro, que critica ferozmente o pecado do outro e não o seu mesmo. Tem ainda um grupo que vive um paradoxo, que eu adoro os paradoxos da Bíblia. O que é impossível para a gente é possível para Deus. É um grupo de cristão que se identifica como pecador, que trata do pecado, que vê o pecado, que entende o funcionamento dele, que se conhece. E vive esse paradoxo. Por que paradoxo? É o grupo que quanto mais cresce no fruto do Espírito, que mais amadurece na fé, que mais permite fluir o caráter de Cristo em si mesmo, que mais está crescendo espiritualmente, é o grupo que mais tem consciência dos seus pecadinhos aceitáveis na sua própria vida. Quanto mais você amadurece, mais pecado você vê em você, não no próximo. É o publicano. Versículo 13. Ele nem ousava olhar para o céu à distância, batendo no peito, dizia: Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. É interessante ver a história de Paulo, porque Paulo passou por isso. Em 3 cartas, escritas em anos diferentes, você percebe uma evolução na imagem que ele tinha dele mesmo. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, 9, essa carta foi escrita em 55 depois de Cristo. Memoriza aí, 55.
Ele falou assim: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Aqui ele reconheceu o seu pecado, essa imagem antiga dele, perseguidor da igreja, estava dentro dele, ele se consumia por causa disso, em arrependimento, a ponto de ele falar: sou o menor dos apóstolos. O cara é humilde. Tá bom, vamos tratar do Paulo, humilde. A carta de Efésios 3:8 foi escrita em 60, 5 anos depois. Olha o que ele falou: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então ele passou no ano 55 de o menor dos apóstolos para o ano 60, 5 anos depois, para o menor dos menores dentre todos os santos. Já não sou mais apóstolo, sou o menor dos menores. Aí Deus falou: tá, vamos tratar do menor dos menores. 3 ou 4 anos depois, em 1 Timóteo 1,15, olha o que ele falou dele mesmo: essa afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Entendeu, até que enfim. 13 anos depois, 8 anos depois, ele foi diminuindo. Ele não era o menor dos apóstolos, ele não era o menor dos menores dos santos, ele é o pior dos pecadores. Ele é o publicano que bate no peito e fala: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. De que lado você está? Do grupo que não tem pecado e que olha para o outro como pecador, ou do grupo que é igual ao apóstolo Paulo, ou o publicano? Ou você está no meio desses dois? Geralmente a gente está no meio desses dois, não é tão radical ali, nem tão radical aqui. Deus quer que você seja radical aqui. Tem que voltar para o conceito do pecado. Não deixa isso ser esquecido. Lembra, todo dia. Veja isso funcionando em você, todo dia. E aí você usa as disciplinas para abandonar isso, crucificar, tratar. E quando ele se levantar, você ter armas. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa na espada do Espírito, da armadura de Deus, que é a palavra, a gente pensa em combater Satanás igual Jesus fez. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar alma de espírito, juntas e medulas. De quem? Minha. É uma espada para mim. A arma do Espírito, a espada do Espírito, é para mim primeiro, para separar a minha alma do meu espírito, na junta da minha medula, para mim. Enfia essa espada em você primeiro e vê o seu pecado, deixa ela separar o que presta do que não presta, deixa ela curar, fazer a cirurgia que precisa ser feita, arrancar o câncer. Entra na mesa de cirurgia e faz você mesmo a cirurgia. Você lê, você vê a si mesmo e você se prostra, bate no peito e pede misericórdia. É isso que Deus quer ver na gente. Isso é o Evangelho. É a boa notícia de que Ele quer, e Ele pega essa pessoa e diz lá no versículo 14 de Lucas 18, para você: eu lhes digo que este homem, ou você, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. É mais difícil do que a gente pensa, mas é mais simples do que a gente imagina. Não precisa se esforçar. Entrega. Só entrega. Humilhe-se, e aí Ele vai te exaltar. Amém? Hoje foi o dia para a gente perceber a mentira que foi escondida, de que ninguém peca. A verdade foi escondida, a mentira de que ninguém peca, para você não cair mais nessa. A gente tem falado todo dia sobre o pecado, todo dia, todos os encontros.
Todo mundo, toda hora, não está ouvindo isso. Está difícil de escutar os crentes falando na internet, em louvores. A gente está sofrendo para escolher música. Está ficando repetitivo. Eu escolhi hoje a música do Barquinho. Solta o cabo da nau, estamos na mão. Não é você. É Ele. Glorifica Ele, adora Ele, exalta Ele. Não tem música falando disso. Tem que achar os hinos antigos. Os novos são humanistas, egocêntricos, utilitários. Querem bênção, promessas, vitórias, cuidados. A cruz, o Senhor da glória, perdeu o foco. O pecado está dominando, está guiando todo mundo, dentro da igreja principalmente. E o mundo vai ladeira abaixo, é culpa da igreja. E as casas dos crentes vão ladeira abaixo, é culpa da igreja. Olha o estado que está a igreja lá, que a gente falou hoje, dos Estados Unidos. Como é que a pessoa se submete a uma liderança dessa? Como é que a pessoa segue uma pessoa que não está na cruz, que fala da Bíblia, mas não vive, que fala da Bíblia, mas não fala do pecado? Como é que uma pessoa crê que Deus está no meio disso? Se alguém falar, tem uma palavra de Deus para você, pergunta, como é que está a tua vida de pecado, de tratamento? O que Deus está te ensinando? Se a pessoa não souber responder ou te enrolar, você vai perceber. Não recebe a palavra de Deus que ela tem para você, que é outro Deus. É o diabo te enganando. Está se mostrando igual o fariseu, super espiritual, para fazer você se prostrar diante dela e adorá-la. Não cai nessa. Toda a Bíblia fala o tempo todo de promessas, justificação, santificação, glorificação, vitórias para os que são humilhados. Deus veio chamar os fracos e loucos deste mundo para envergonhar os grandes e sábios. Qual você é? O que é humilhado por ser fraco e louco ou o que vai ser humilhado por ser sábio? Entra nessa vibe do Espírito, viva essa vida com Deus. Ele quer isso. E a partir de semana que vem nós vamos começar a tratar alguns pecados específicos, profundamente, que a gente não percebe que eles fazem parte do nosso dia a dia, dentro da nossa vida de filho de Deus, dentro da comunidade que a gente vive. São pecadinhos aceitáveis, mas são terríveis, sutis, mas ocultos. E aí nós vamos tratar de um por um, tá bom? Tá com a consciência de quem você é? Fica de pé para a gente orar, igual o publicano fez.